Vamos lá. Dentro dos nossos estudos, vamos iniciar então regularização de imóveis, uso capião. Professor Júlio, como que eu regularizo um imóvel no Brasil? Nós temos duas formas de regularizar um imóvel no Brasil. A primeira forma é através da forma administrativa. Seria a forma mais simples possível. Talvez pegar aquela carta de adjudicação diante da ação de adjudicação compulsória que fizemos e ganhamos e requerer o registro dessa carta. Usamos a ação de adjudicação compulsória quando o nosso cliente é o comprador e o vendedor ou os vendedores se negam a transferir o imóvel. Então é a ação de adjudicação compulsória, lembrando que nós temos jurisprudência do uso da ação de adjudicação compulsória até nos imóveis populares, né, CDHU. Temos jurisprudência já em relação a isso. A forma administrativa de regularizar imóveis seria a forma mais simples, levar a registro o documento, a carta de adjudicação, dei como exemplo. Poderia ser uma carta de arrematação, quando o nosso cliente arremata um imóvel em um leilão judicial ou extrajudicial, também com a arrematação ele tem em mãos a carta de arrematação, ele deve levar a registro, vai recolher tributo, vai pagar o registro também, também seria a forma mais simples de regularizar um imóvel. A terceira situação é o registro da escritura pública. O artigo 108 do Código Civil esclarece muito bem que toda transação imobiliária deve ser feita acima de 30 salários mínimos por escritura pública. Vamos pegar a escritura pública e levar a registro. Então a regularização de imóveis no Brasil, ela se dá, de certa forma, muitas vezes por um simples requerimento, uma simples solicitação. Isso é muito comum para resolver essa situação registral, a documentação imobiliária. Mas nós temos situações mais complexas, né? Dentro dessas situações complexas, nós temos aí situações que nós vamos precisar de ações judiciais para regularizar esse imóvel. Para regularizar um imóvel através de medidas judiciais e ações, nós temos várias ações, várias ferramentas, medidas judiciais. Nós temos a ação, chamada ação de demarcação de terras e divisão de terras, que foi falada na aula de hoje, a ação que aparece ali a partir do artigo 569 do Código de Processo Civil, também uma ação de procedimento especial. É uma ação que nós temos sim como ferramenta para regularizar um imóvel que exista uma discussão em relação à metragem, mas não uma discussão em relação a um erro do cartório, uma discussão que envolva direito de vizinhança. Direito de vizinhança que tem como alicerce saúde, segurança e sossego, os 3 S's, saúde, segurança e sossego. Então essa discussão, quando existe uma discussão de vizinhos em relação à metragem, não cartorária, não registral, a ação adequada para regularizar esse imóvel pode ser sim a ação de divisão e demarcação de terras. Pode ser a ação mais adequada. Temos a ação de retificação e registro público também. A ação de retificação e registro público é uma ação que nós vamos usar quando o nosso problema registral, o problema do nosso cliente não tem a ver com o vizinho. Não é o vizinho, o problema não é o vizinho. O problema é o erro do cartório de imóveis. Por algum motivo o cartório fez a sobrepartilha, sobreárea. O que é sobreárea? Sobreárea, né? 2 matrículas na mesma área, acontece muito no Brasil. A falta de registro, tem imóveis no Brasil que não tem registro em lugar nenhum, então nós podemos, em alguns casos, utilizar a ação de retificação e registro público, que é uma ação muito bem-vinda para regularizar imóveis também. Outra ação que é utilizada também é a ação de adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória também é utilizada para regularizar imóveis, porque talvez o comprador comprou o imóvel, pagou, tem a prova que pagou, mas não consegue transferir. Não consegue transferir, então a saída que o comprador tem, ou os compradores, é sim fazer uma ação de adjudicação compulsória. Essa medida judicial é para obrigar o vendedor a transferir, independente se tem averbação do compromisso de compra e venda ou não. Já temos até súmula que trata desse assunto. Então o objetivo dessa ação é obrigar sim o vendedor a transferir o ato translativo, a propriedade. Não sendo possível, o judiciário pode dar uma decisão expedindo uma carta de adjudicação, e aí o comprador ou os compradores vão se virar sozinhos, não vão precisar exatamente da assinatura dos vendedores ou dos herdeiros, e conseguem regularizar o imóvel. Também uma ação muito utilizada com o objetivo de regularizar imóveis. Então nós temos a regularização de imóveis como gênero de várias espécies. Entre essas espécies nós temos o famoso uso capião, que é sim uma espécie importante no direito brasileiro para regularizar imóveis no Brasil. Então, uso capião que aparece muito bem
como uma das formas de regularizar imóveis no Brasil. Vamos lá. Ponto específico então, vamos lá.